Olá pessoal, meu nome é Júlia. Hoje eu vou apresentar meu design de tese, intitulado IFRS 18 e o processo comunicativo na contabilidade. Meu orientador é o professor Dr. Gilberto José Miranda. Para iniciar, eu vou apresentar o artigo base, que foi de onde a gente tirou a ideia, né, tanto eu quanto meu orientador, para construir esse projeto de tese, né? O artigo é intitulado Desvendando os Ruídos da Comunicação Contábil, um estudo sobre as limitações das características das informações financeiras. Esse artigo ele utiliza a teoria da comunicação, que é uma teoria que vai servir de base para a minha pesquisa, e ele teve como objetivo identificar as principais limitações, ou seja, os ruídos, né, que é um aspecto que a teoria da comunicação vai trazer, que vão comprometer a comunicação e a qualidade da informação contábil percebida por especialistas e docentes. Então, para poder realizar essa pesquisa, eles utilizaram a aplicação da técnica Delphi, com 17 especialistas, e uma pesquisa survey, né, com 540 docentes, com análise estatística descritiva e teste de Mann-Whitney. E eles identificaram como principais ruídos a mensuração de intangíveis, escolhas contábeis, inflação, fraude, gerenciamento de resultados, uso de indicadores inadequados, transparência, domínio técnico e sistema jurídico. Então, a gente percebe que durante esse processo comunicativo, né, dentro da contabilidade, a gente vai ter diversos ruídos que vão atrapalhar com que a informação ela chegue de forma adequada para aquele usuário, né? E como conclusões, eles tiveram que as limitações vão funcionar justamente como ruídos, né? Como eu falei, e esses ruídos eles vão afetar a representação da realidade. Então, compreender como esses fatores, né, vão afetar e vão influenciar essa representação da realidade pode ajudar reguladores e profissionais também a melhorar a comunicação e a reduzir a assimetria informacional. E aí, né, contextualizando agora então a minha pesquisa, a gente pegou como base a teoria da comunicação no contexto específico da IFRS 18. A IFRS 18, ela foi emitida em abril, né, de 2024 e ela substitui a IASUM, então ela vai trazer algumas mudanças bem significativas, principalmente com relação à exigência de classificação, com relação também à agregação e desagregação mais criteriosas de alguns elementos contábeis, né? Com base em características compartilhadas ou distintas desses itens, desses elementos. E uma outra questão é que a aplicação ela passa a ser obrigatória a partir de exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2027, além do fato de que as empresas vão ter que fazer a republicação dos balanços de 2026, né? Então, a gente tem pouco tempo para essa transição, né? E para os preparadores da informação realmente se prepararem para conseguir aplicar corretamente esses novos conceitos, né? E essas novas classificações que vão ser exigidas. Como principais mudanças, a norma ela vai trazer, primeiramente, a mudança principal seria a alteração no formato da DRE, que vai trazer uma estrutura sequencial composta por categorias específicas que vão envolver operacional, investimento, financiamento e também tributos sobre o lucro e operações descontinuadas. Essas duas últimas a gente já tinha, né? E a questão das operações continuadas quando, obviamente, a empresa tiver esse tipo de operação. Com relação às notas explicativas, a gente tem uma mudança bem substancial também, que é a obrigatoriedade da divulgação das MPMs, né, que seriam aquelas medidas de desempenho definidas pela administração. Então, essas medidas agora elas devem ser conciliadas com subtotais normativos mais diretamente comparáveis da DRE e também acompanhadas de explicações quanto ao cálculo, propósito, as limitações. Então, isso tudo visando uma maior transparência mesmo das informações, de onde que os gestores, né, os preparadores da informação, eles estão tirando aquelas informações. Uma outra questão também é com relação a alterações no balanço patrimonial. Agora, a IFRS 18 passa a exigir que a apresentação do goodwill ela seja feita em conta separada dos ativos intangíveis. A gente tem algumas pequenas mudanças também na DFC, né? Uma delas é que o lucro operacional ele vai tornar agora o ponto de partida obrigatório no método indireto e também alguns ajustes relevantes na apresentação de juros e dividendos recebidos e pagos, cuja essa classificação passou a ser vinculada à natureza das atividades ou de investimento, né, ou de financiamento, não mais com a opção de colocar ali, por exemplo, no operacional, como a gente tem práticas, né?
E aí, com relação a isso, para poder entender, né, a contabilidade, o papel dela, é importante que a gente entenda e veja a contabilidade como um processo comunicativo, porque aquelas informações financeiras elas estão sendo realizadas justamente para que os stakeholders eles tenham acesso à situação da empresa. Então, isso se configura como um processo comunicativo, né? Então, o valor dessa informação que está sendo transmitida está condicionado justamente a essa capacidade de conseguir reduzir as incertezas e também de ser interpretada pelo usuário de forma correta. Então, quando não tem esse entendimento mútuo entre emissor e receptor, isso não vai se configurar em um processo de comunicação, mas sim na emissão de um ruído semântico, que são todas essas características que a gente vai ter na teoria da comunicação. Então, essas mudanças da IFRS 18, elas vão muito além de ajustes técnicos, né? Porque elas buscam tornar a contabilidade mais clara, mais transparente, mais útil, né? Às necessidades do usuário. Então, isso reforça esse papel comunicativo e também com relação ao apoio à tomada de decisões. Então, o estudo, o problema central é justamente esse, né? Será que esses ruídos com essas alterações, né, que a gente tem, será que esses ruídos eles estão sendo realmente resolvidos? Será que essa mensagem ela está chegando, né, esse processo de comunicação ele está ocorrendo de maneira efetiva dentro desse contexto, né, considerando a norma? Então, o problema central seria esse. E o objetivo geral da pesquisa é identificar, à luz da teoria da comunicação, como a IFRS 18 impacta esse processo de comunicação da informação contábil. Para que a gente consiga resolver esse problema e também para que a gente atenda ao objetivo da pesquisa, a gente vai ter 4 objetivos específicos. O primeiro ele é mais descritivo, né, de trazer mesmo, descrever essas mudanças trazidas pela IFRS 18. O segundo é a partir dessas mudanças, né, que a gente vai descrever, que a gente vai identificar, a gente vai entender, né, tentar entender, identificar quais são os possíveis impactos trazidos por essas mudanças no processo de análise das demonstrações contábeis. O terceiro objetivo é verificar como as mudanças da norma estão sendo compreendidas, ou seja, decodificadas, né, que é um termo também utilizado lá na teoria da comunicação, e aplicada pelos analistas financeiros. E o quarto objetivo é identificar quais são os efeitos das mudanças trazidas pela IFRS 18 na qualidade da informação contábil que são percebidos pelos analistas. Como justificativa e relevância da pesquisa, primeiro a gente tem a questão de que se a contabilidade ela for desassociada das necessidades dos usuários, né, dentro desse processo comunicativo, ela vai perder tanto a eficácia quanto a utilidade prática. Então, a norma ela vai reforçar a contabilidade justamente como esse processo comunicativo, já que ela vai exigir essa maior clareza, né, transparência, para que as informações realmente elas sejam mais úteis para a tomada de decisão. Uma outra questão também é sobre o momento de transição normativa, né, que torna o estudo bastante oportuno, já que a gente está nesse momento pré, né, a gente ainda não sabe como vai ser, então a gente vai ter algumas análises antes, mas a gente vai conseguir analisar também depois que a norma realmente começar a entrar em vigência, né. E aí no referencial teórico eu vou trazer aqui bem rapidinho sobre alguns aspectos da teoria da comunicação. Segundo Lee, 63, ele vai trazer que a contabilidade, que a teoria da comunicação, ela vai ter 3 aspectos principais, seria o aspecto técnico, o aspecto semântico e o aspecto da efetividade. O primeiro ele vai se concentrar na precisão e na eficiência da transmissão da informação. O segundo, que é o aspecto semântico, ele vai ser voltado mais para o significado do conteúdo que está sendo transmitido, como isso é entendido, né, pelos usuários daquela informação. E o terceiro aspecto da efetividade, ele vai considerar o impacto da informação sobre o comportamento do receptor. E a gente entende que ao cumprir aqueles objetivos específicos, né, da pesquisa, a gente vai conseguir abordar todos esses aspectos relativos à teoria da comunicação. Uma outra questão aqui também é com relação a essa figura, ela ilustra muito bem como que funciona esse processo, né, de comunicação. Então, aqui a gente tem o emissor, vai ser transmitida a mensagem, né, em formato ali, de código, vai passar pelo canal, aí essa mensagem ela vai ser decodificada e vai passar, então, pelo receptor. E aí é importante a gente ver o processo de feedback, né, já que
esse é um processo cíclico, por isso que a gente sempre tem mudança nas normas, porque em todas essas etapas a gente tem ruídos, né? Tanto ali na emissão, né, quanto na transmissão da mensagem por meio do código. Enfim, em todas as etapas a gente tem os ruídos. E esses ruídos, eles são justamente que vão atrapalhar que a comunicação ocorra de maneira efetiva, né? E aí, a partir disso, a gente tem o processo de feedback, que é justamente para tentar melhorar e diminuir esses ruídos durante esse processo comunicativo. A metodologia da pesquisa é realizada uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva e exploratória. O método seria uma análise, então, documental, tanto da IFRS, também de materiais complementares, como pronunciamentos, a gente tem o Effect Analysis, Base for Conclusions, a gente tem também as Comment Letters, que a gente pretende analisar. A análise ela vai ser orientada pelas categorias da teoria da comunicação, incluindo, então, conteúdo, codificação, ruído, feedback. E também serão consideradas críticas anteriores à EAS1 para que a gente consiga identificar esses ruídos, né, que veio lá de trás, e avaliar se eles foram solucionados pela IFRS 18. Então, isso seria feito por meio, por exemplo, das comment letters, que a gente teria acesso, né, e a gente analisaria o que era trazido como ruído por aqueles stakeholders e o que a IFRS 18 efetivamente ela está conseguindo solucionar com essas mudanças que ela está trazendo. Então, serão realizadas entrevistas com analistas financeiros brasileiros também, seria uma outra etapa da pesquisa. E a gente não sabe ainda se será somente esse grupo, né, porque a pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento. Mas essas entrevistas vão tentar entender esses efeitos do IFRS 18 na qualidade da informação contábil. E aí, o que seria essa qualidade da informação? Né? A gente vai tomar, então, como critérios de qualidade, aqueles critérios baseados nas características qualitativas do CPC 00, que vão incluir, então, relevância, representação fidedigna, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade também. A pesquisa, como a gente vai realizar entrevista com pessoas, né? O projeto vai ter que ser submetido ao comitê de ética antes de realizar essas entrevistas, ou grupo focal, a gente ainda não sabe muito bem como que isso vai ser realizado. Com relação ao público participante, né, que seria a amostra, ela é não probabilística, intencional, formada por profissionais que têm uma certa experiência, né, com relação às demonstrações contábeis, principalmente ali de grandes companhias. O contato vai se dar principalmente via e-mail ou LinkedIn. E a análise dos dados, tanto para as entrevistas, né, quanto para os documentos, vai ser realizada por meio de análise de conteúdo. A gente vai fazer a codificação e vai tentar entender como que esse processo vai ocorrer, né, enfim. Com relação ao paradigma epistemológico, a pesquisa, a gente entende que vai ser um paradigma interpretativista, né? Já que a gente busca compreender como que essas mudanças na IFRS 18 vão influenciar a comunicação da informação contábil, tanto a partir da percepção de analistas financeiros, também na análise desses documentos que a gente vai ter acesso, né? Segundo Baker e Bettner, a contabilidade é uma prática socialmente construída, então o foco interpretativo está nos significados atribuídos pelos indivíduos. Então, a gente cumprindo essas etapas, a gente tendo contato com as pessoas que vão utilizar essas demonstrações ou que vão elaborar, a gente vai conseguir entender esse significado atribuído por eles, então tentar linkar isso com o que a teoria traz, né, durante esse processo de comunicação. Então, embora a base teórica daquele primeiro artigo que eu mostrei, que é a base, né, o artigo base, seja mais para o lado positivista, a pesquisa, a gente propõe um avanço para uma compreensão mais profunda, mais contextualizada, por isso, então, a gente entende que seria um paradigma interpretativista, já que a gente busca essa maior profundidade, né? Então, Luca e Model trazem que a validação interpretativa vem justamente dessa coerência entre a teoria, o contexto e a interpretação. Então, vai valorizar esse diálogo entre a teoria e a prática, e é o que a gente pretende realizar utilizando a teoria da comunicação para poder tentar entender esse processo, aqui mais focado na IFRS 18 especificamente, né? Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para a elaboração dos slides. O trabalho ele ainda está num processo de evolução, né? Ele está num estágio bem inicial, mas o que nós temos até agora é isso. Então é isso, obrigada pela atenção.